A gente foi educado para linearidade, né? Venderam pra gente uma ideia de que se a gente sempre rendesse mais, performasse mais, produzisse todo mundo da mesma forma, na mesma intensidade todos os dias, a gente ia ser uma pessoa muito melhor, né? A gente ia ser, tipo assim, super-herói. E tudo isso começou lá na nossa infância, na escola. A gente, né, precisava sentar em fileiras, a gente pedia autorização para ir no banheiro, para beber água. E desde essa época a gente começou a ignorar já os sinais, né, do nosso próprio corpo, porque a gente precisava de estar 7 horas da manhã acordados na mesa, estudando, prestando atenção na aula. Isso para mim sempre foi um absurdo. Quando na verdade o nosso corpo, né, estava necessitando de fato de estar dormindo às 7 horas da manhã. Muito provavelmente, né? E aí a gente precisou e a gente precisa ainda, né, decorar certas teorias, matérias que a gente nunca vai usar na vida prática. E enquanto isso, o nosso valor como seres humanos, né, dependia de uma nota, de uma prova de conhecimentos para testar a sua capacidade de saber ou não saber, né? De absorção ou não absorção daquelas matérias e teorias e fórmulas, né? Então, a mensagem que a gente recebe disso tudo durante todos esses anos é a gente perceber que a gente não nem perceber, né? Às vezes a gente vai levando isso tão automático, tão como uma regra, que a gente vai vendo inconscientemente, né, que o nosso ritmo interno não importa. E aí a gente começa a competir para saber quem que é o melhor da turma, usando um parâmetro de eficiência para se comparar, né, para se validar, e um parâmetro de eficiência que não é humano, né, é um padrão de fábrica, que começou lá na época da Revolução Industrial, né? Então a gente sai dessa época de escola, né, desse sistema escolar, e a gente entra na vida adulta. E a gente vai repetindo a mesma lógica. O nosso próprio ciclo menstrual, né, das mulheres é uma prova disso, porque a menstruação, né, o ciclo menstrual, ele altera diretamente os nossos hormônios, né, os hormônios femininos, vai modificando durante a semana a nossa capacidade de foco, nossa capacidade de tolerar certas coisas, né, o nosso estresse, nossa velocidade do raciocínio, o nível da nossa energia psíquica mesmo vai sendo alterado durante esse ciclo menstrual. Então, tem fases do mês que o nosso cérebro está projetado, está estruturado, está sendo organizado para que a gente possa liderar, para que a gente possa extravasar, ser mais extrovertido e tudo mais, né? E tem fases, tem momentos que o nosso cérebro está voltado para uma coisa mais de analisar, mais da gente fazer uma absorção, uma coisa mais introspectiva, de recolhimento. E aí eu acho muito legal a gente poder fazer uma distinção também entre o conceito de constância e de linearidade, porque linearidade é, né, assim, pensando na parte conceitual da palavra, assim, quando a gente fala de linearidade, a gente está falando ali de um sistema mais rígido, de ter que produzir X quantidade em X tempo, por exemplo, né? E já a constância, a consistência, é quando a gente fala mais sobre qualidade do que quantidade. É mais sobre uma coisa ritmada, né? Enquanto a linearidade, a gente acha que a gente tem que produzir a mesma quantidade de horas com a mesma intensidade e mantendo o mesmo humor, né? De segunda a sexta-feira. Isso é uma lógica meio de máquina. E a consistência é quando a gente é fiel ao nosso próprio processo, né? A gente perceber, metaforicamente falando, que a água do rio, por exemplo, ela continua fluindo, mas o ritmo da correnteza vai mudando de acordo com aquele ambiente ali que a água vai passar.
Então, ser constante, ser consistente não é fazer a mesma coisa todo dia. É muito mais sobre a gente não abandonar os nossos projetos, não abandonar nosso jeito de operar as coisas, né? Não abandonar isso. Mas a gente vai ritmar de acordo com as circunstâncias, né? E como será que a gente pode sair desse modo automático e começar a valorizar mais a nossa potência criativa, a nossa potência de criar? Eu acredito que é muito menos a gente passar por uma postura de cobrança, né? De a gente ter que se cobrar a ser algo e passar a observar mais e a escutar mais e a decodificar esses sinais do nosso corpo, da nossa mente, para achar um equilíbrio ideal entre essa constância, né? Entre esse ritmo, entre aquilo que o nosso corpo realmente está preparado para cumprir, para assumir ali naquela fase do nosso ciclo, né? Seja homem, seja mulher, a gente tem fases também de energia diferentes, né? Então, para a gente começar a resgatar essa potência criativa, né? A primeira coisa é a gente parar de se julgar tanto também, de se cobrar tanto, né? A gente pode fazer isso através de anotações em cadernos mesmo, assim, sabe? Onde você vai mapeando a sua própria energia, onde o seu pico é mais ativo, onde sua energia cai, como é que tá seu estado emocional, né? A gente para de tentar adivinhar e de se adaptar quase que obrigatoriamente, sabe? Assim, aquilo. E a gente começa a observar mais os fatos, né? Do nosso próprio corpo, assim. A gente começa a caminhar junto com ele, não brigar contra ele. Se a gente tá naquela fase mais introspectiva, a gente começa a lutar contra aquilo, querendo, nos obrigando a produzir, né? É muito mais difícil, isso vai gerar muito mais consequências negativas pra gente do que se a gente conseguir se adaptar e perceber quais épocas, quais períodos, quais momentos eu sou mais ativo ou tô mais no recolhimento, por exemplo, né? E aí você vai poder começar a definir as tarefas certas para os momentos certos. Então, tarefas que exigem mais raciocínio lógico ou coisas mais operacionais, eu acredito que você pode fazer em momentos que você está mais de baixa, por exemplo. E tarefas, né, que você vai precisar de decidir alguma coisa importante, vai ter que criar, porque a criação mesmo de planejamento, organização, ela exige muito de nós. Então, nesses momentos, você pode fazer nos períodos que você tiver com a energia mais ativa, de fato. E a outra coisa super importante nesse processo da gente alimentar e nutrir a nossa potência criativa é a gente realmente aceitar e fazer as pazes com as nossas pausas, né? A gente tem mania de querer dar conta de tudo o tempo todo e esquece de pausar. A gente acha que quando a gente pausa, a gente tá sendo inútil, tá, né, tendo tempo ocioso, que é muito bom ter tempo ocioso, até, né, para criatividade. Mas a gente acha que a gente tá perdendo tempo, de fato, né? Quando a gente pausa. Mas a gente tá retroalimentando um sistema que vai se sustentar de forma muito mais orgânica e eficiente quando você executa não, né? Quando você realiza as suas pausas, né? Eu gosto de chamar de pausas vitais também. Você utilizar dessas pausas com pequenas práticas de regeneração, de revitalização, né? São as pausas vitais. Então, você tira uma pausa e escuta uma música que te dá uma energia diferente. Você faz uma pausa com uma automassagem com um olhinho essencial. Então, é mais por esses caminhos, né? Pausas regenerativas também. E a outra coisa importante dentro dessa questão da pausa é que a pausa não é o presente que você ganha depois de produzir, até cansar, até ficar exausto. Ah, agora eu vou me dar um presente e vou pausar. Não, a pausa é uma pausa consciente, né? Ela é aquilo que vai te dar combustível de criação mesmo. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a natureza, né? Então, a semente na terra, ela tá debaixo da terra, a semente. E ela
a gente não vai saber quando que ela vai brotar, né? E de repente, puf, a semente brota. E ela tá no período de pausa, de maturação ali, né? De processos. A pausa é um tipo de processo que também a gente precisa, para nossa mente precisa, para a gente se esvaziar e conseguir reconectar com essa potência criativa mesmo. Então, né, a produtividade não é linear. Produtividade linear é uma ilusão, porque não é sobre a gente fazer mais coisas no menor tempo possível. É muito mais sobre a gente colocar a nossa energia no lugar certo, do jeito certo, respeitando o nosso próprio ser, que é a nossa maior matéria-prima, né? A nossa própria vida. Sem a gente, quem que vai fazer as coisas? A gente precisa da gente para fazer as coisas. E eu finalizo esse vídeo relembrando, né, que você não precisa ser aquele aluno nota 10 daquela aula das 7 horas da manhã para ser uma pessoa suficiente, né? Uma pessoa... Meu celular tá tremendo aqui. Para ser uma pessoa que merece viver, merece ter valor, merece viver as coisas boas da vida. Você não precisa ser esse super-herói de ferro, esse super-herói de aço, né? Porque se você quiser entrar nessa lógica, né? Você vai estar servindo um sistema que não foi feito para te ver expandir. Você vai estar servindo um sistema que quer te ver operando como máquina. E a gente está aqui para sermos humanos, sentir, viver com mais verdade, leveza e fluidez, né? Então é isso.